Concurso da Polícia Federal 2018, edital publicado no dia 15 de junho. Aqui eu vou fazer uma análise dos cargos de escrivão e agente, trazendo dicas e estratégias de como se preparar nessa curtíssima reta final de 65 dias desde a publicação do edital até o dia da prova. E a primeira novidade é bombástica. A Polícia Federal criou dois cargos novos: agente de informática e escrivão de informática. E essa brincadeira é porque os cargos de agente e escrivão vão trazer 36 questões de informática junto com tecnologia da informação em cada uma das suas provas. 36 de 120 questões. É muita coisa de informática. Temos algumas notícias boas, algumas notícias ruins com relação a esse edital. A administração saiu dos dois cargos, a atualidade saiu. Acredito que nenhuma das duas vai deixar muita saudade. Economia saiu do cargo de agente, o que é ótimo. Economia é uma das matérias mais difíceis e que todos os concurseiros têm muita dificuldade. A má notícia é que contabilidade geral agora será cobrada também para escrivão. Você que estava de olho nesse cargo porque a negação em exatas, sei que você não está feliz hoje, mas concurseiro não tem que ser feliz nem triste, concurseiro tem que estudar. Então a gente vai falar aqui o que tem que ser feito agora que teve essas modificações. Lembrando que além de contabilidade para escrivão, a gente está tendo uma ênfase maior em estatística para os dois cargos. Estatística veio com uma matéria separada, pode ter ali as suas questõezinhas. Estatística é uma matéria difícil, chatinha de estudar, vai tomar algum tempo. E a gente vai conversar sobre isso também, sobre como se portar com relação à estatística, contabilidade e qual a diferença entre os dois cargos. Antes, um pequeno parêntese: se você comprou meu e-book da Polícia Federal, que está aparecendo aqui na tela, não se preocupe, você vai receber a atualização. Eu vou atualizar esse e-book ainda no fim de semana seguinte ao lançamento do edital, ou seja, até o dia 17 à noite eu vou enviar para você por e-mail o seu e-book atualizado. Se você comprar agora, você vai receber esse e-book atualizado, em que eu trago um passo a passo de estratégias. Já tinha estratégias antes, pré-edital, e agora ele vai ser reformulado para estratégias pós-edital, como que você deve estudar nessa reta final. E se você quiser ser acompanhado por mim no seu estudo, nessa reta final até a prova, assista esse vídeo até o fim. No final eu vou falar da Academia Avançada para a Polícia Federal, que eu estou lançando agora, juntamente com esse vídeo. A banca é o CESP, como todo mundo já sabia. A prova vai ser no dia 19 de agosto. E o CESP, ele quer saber se você é escrivão de coração ou se você é agente de coração. Sim, não dá para fazer a prova para os dois cargos. São exatamente no mesmo dia e horário, você vai ter que escolher um deles. As duas provas, os dois editais vieram praticamente iguais. Os conteúdos programáticos são virtualmente iguais para os dois cargos, com exceção de arquivologia. A arquivologia cai para escrivão e não cai para agente. Uma grande diferença entre os dois é a quantidade de vagas. São 180 vagas no total para agente, 80 vagas no total para escrivão. A gente tem também vagas de cotas para negros e de portadores de deficiência. Nunca se sabe se serão preenchidas ou não. As que não forem preenchidas serão revertidas para ampla concorrência. É uma quantidade bastante diferente de vagas entre os dois, e aí adiciona aquela pimenta agora que você tem que escolher um dos dois cargos. Vai estudar para agente porque tem mais vagas, vai estudar para escrivão. Antes você estava talvez fugindo para a prova de escrivão para fugir das exatas, não tem como fazer isso mais. Nos dois casos tem contabilidade, tem estatística. Agora a diferença é na quantidade de vagas. E aí, você vai fazer o cargo que tem mais vagas, você vai fazer o que tem menos. Mais vagas, maior chance de passar. Mas e se todo mundo estiver pensando isso ao mesmo tempo e todo mundo for atrás dessa maior quantidade de vagas para a gente? Fica aí o desafio da vida de concurseiro, não saber absolutamente nada sobre o futuro e ter que tomar diversas decisões. E já que a gente está falando de coisa ruim, vamos continuar, falar um pouquinho de discursiva também. Tem discursiva, do mesmo jeito que foi no último edital, nós temos 13 pontos de discursiva. Não sei qual é a finalidade de ter uma prova discursiva valendo 13 pontos contra 120 da prova objetiva, mas tudo bem. O edital não foi absolutamente específico e direto ao falar. Ele falou que será de um tema escolhido pela banca. Legal. Eu acredito que não seja um tema de nenhuma das matérias de conhecimentos específicos. Caso contrário, isso seria dito no edital. Então nós temos um tema de conhecimentos gerais. Existe pontuação mínima para discursiva, que é de 50%, e serão corrigidas 4 vezes a quantidade de vagas. Esse é o número de discursivas corrigidas para cada cargo, em torno de 4 vezes a quantidade de vagas. Um detalhezinho sobre a discursiva que pode ter passado despercebido para você é que ela é o primeiro critério de desempate, depois daquele critério de maior de 60 anos. A nota na discursiva é o primeiro critério de desempate. Isso sim pode ter alguma relevância. A gente vai ter diversas pessoas empatadas ali, acredito eu, especialmente na prova objetiva.
A nota da discursiva tende a ser um pouquinho mais ali subjetiva, né? Algumas variações em décimos, centésimos, mas fica aí, ela tem a sua pequena importância nesse sentido. Por fim, a prova de escrivão tem prova prática de digitação. Não vou falar sobre ela aqui, mas basicamente dura 10 minutos e você tem que digitar igual um louco. O que a gente teve de mais interessante, de novidade nesse edital? O CESP resolveu dividir a prova em 3 blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. No bloco 1, ela encheu uma cacetada de matérias, se eu não me engano são 8 matérias que vão dividir as 60 questões do bloco 1. No bloco 2, ela deixou informática reinante, soberana, 36 questões, sozinha. Você já sabe a quantidade de questões de informática. E no bloco 3, a gente tem a pequena diferença entre os dois cargos. Para a gente, são 24 questões de contabilidade. Para escrivão, são 24 questões das matérias contabilidade e arquivologia. A gente não sabe quantas de cada uma, você deve supor 12 de cada. Talvez um pouquinho mais de arquivologia do que de contabilidade, já que o cargo é de escrivão. Mas fica difícil saber. Na dúvida, chute aí 12, 12, 14, 10. No bloco 1, nós temos português, raciocínio lógico e estatística, administrativo, constitucional, processo penal, penal, legislação especial. Como eu falei, são 8 matérias dividindo 60 questões, então você poderia supor aí 7 ou 8 questões por matéria em média. Mas eu vou falar um pouquinho aqui também sobre a última prova. Quais as matérias dessa parte aí, desse bloco 1, que tiveram a maior quantidade de questões, quais as que tiveram a menor relevância, a menor quantidade de questões. Isso deve interferir, sim, na forma como você está estudando a partir de agora. Especialmente se você está correndo quanto tempo, tem coisa que você está estudando, ou então se você deu aquela lida geral e agora precisa se dedicar com mais detalhes, com mais atenção para alguns pontos da matéria. A distribuição da carga horária é feita dessa forma, de acordo com a importância, de acordo com a quantidade de pontos que você deve esperar ganhar em cada matéria. Então, para os 2 cargos no último concurso, tanto para a gente quanto para escrivão, a gente teve administrativo, constitucional e legislação especial como as matérias de menor relevância. Então, se você dedicar tempo de estudo a elas agora, você tem a expectativa de ganhar menos pontos, porque elas, de acordo com o passado, trouxeram menos pontos, tinham menos questões. Depois dessas 3, a gente tem processo penal e penal. Isso variou um pouquinho entre um cargo e outro. Penal e processo penal tiveram um pouquinho mais de relevância para escrivão do que para agente. Se embolaram um pouquinho ali com raciocínio lógico, número de questões e tal, mas eu diria que são as matérias que têm relevância menor logo depois daquelas 3 que eu citei anteriormente. Na última prova, português e informática tiveram grande relevância. Informática agora a gente já sabe quantas questões e põe grande relevância nisso, e português teve um número muito grande de questões no último concurso para os 2 cargos. Então você deve esperar que dessas 60 questões do bloco 1 vai ter uma quantidadezinha relevante, talvez 10, 12, quem sabe 15, de português, o que deixa as outras matérias com ainda menos questões. De forma que você pode esperar sim encontrar 3 ou 4 questões ou 5 de legislação especial, de constitucional e de administrativo. Então, dessas matérias do bloco 1, eu diria que português é a mais relevante, seguida de raciocínio lógico, talvez estatística e os direitos penal e processual penal. E a contabilidade geral. A notícia é ruim, especialmente para escrivão, que agora ela é cobrada na prova de escrivão, divide ali o bloco 3 junto com a arquivologia. Se você já vinha estudando para agente, você já deve ter uma noção, se você teve tempo, você deve ter uma noção dessa matéria. Se baseado no último edital você estava deixando ela meio de escanteio ali, não vai ter jeito, esse edital surpreendeu nesse quesito e você vai ter que correr atrás dessa matéria, vai ter que entrar de cabeça em contabilidade geral. A boa notícia é que ela não é tão difícil assim para esse edital. Esse conteúdo programático ele não está tão absurdo como, por exemplo, uma prova da área fiscal. Ainda assim é difícil, é uma matéria desafiadora, você vai ter que dedicar muito tempo a ela. Ou seja, informática e contabilidade geral são as suas 2 matérias preferidas a partir de agora. Você vai dormir com esses 2 livros debaixo do seu travesseiro, vai dedicar muito tempo para informática e para contabilidade geral, talvez um tempinho todos os dias, talvez coloque com mais frequência no seu ciclo de estudos, depende da forma como você está se preparando. A verdade é que essas 2 matérias vão fazer a diferença, especialmente na prova de agente, mas informática, então, ela está super relevante e você não tem para onde fugir. Qual é o problema da informática? Ela é difícil, e se você tem dificuldade nessa matéria já naturalmente, se você não é um geek, um nerd, nunca foi ligado a computadores,
ela é uma coisa um pouco abstrata. Talvez você tenha que utilizar videoaulas que costumam acompanhar os materiais para entender alguns conceitos, para visualizar algumas coisas. Enfim, ter um bom material de informática vai ser fundamental e talvez sim você tenha que assistir um pouco de videoaula para entender algumas coisas. Só que essa é a única matéria que você pode se dar o luxo de fazer isso. Se você tentar estudar contabilidade geral também por videoaulas, a coisa vai ficar um pouquinho mais pesada. De uma forma geral, na reta final, pós-edital, é fazer questões. Questões, milhares de questões do CESP para todas as matérias. Você já estudou a matéria inteira? Ah, mas eu queria dar uma revisada, porque, cara, não. Pega e faz questões. O que você estiver errando, anota no caderninho. Faz um esquema mental de alguma coisa que é pura decoreba e que é relevante, mas não tem para onde fugir. Questões. Na dúvida, faça questões. É a melhor forma de estudar. Se você ainda tem muito conteúdo programático para ler, você deve levar em consideração uma outra possibilidade, que é começar estudando os assuntos cobrados com mais frequência pela banca. Tem como fazer essa análise, você pode, por exemplo, no site do Tec Concursos analisar isso aí. Essa é uma das coisas que eu analiso e que eu vou passar para os meus alunos da Academia Avançada. Falei que eu ia falar sobre a academia, vou falar rapidamente agora aqui. Eu, em conjunto com outro amigo meu, também servidor público aprovado no concurso difícil, a gente montou uma planilha Mega Power Ultra, levando em consideração o edital, o peso esperado para cada matéria, levando em consideração as dificuldades e as facilidades de cada aluno, tem como colocar isso na planilha como um fator também. Ficou muito completa para poder te dizer exatamente quantas horas se dedicar para cada matéria. É um guia baseado ainda em simulados. Você entra na academia e faz um simulado de nivelamento. Várias questões, não são só 5, 6, são 10 a 15 questões de cada matéria para te dizer, olha só, você está melhor nessa aqui, você está pior naquela ali. Isso vai ser levado em consideração na hora de distribuir a sua carga horária. E isso, apesar de ser quase óbvio, quase ninguém faz. Eu sei que é muito difícil você ter a coragem de pegar direito administrativo e constitucional e falar, não vou estudar quase nada disso agora. São duas matérias grandes, você nunca se sentiu totalmente confiante com elas, mas se você já estudou a teoria delas e você sabe que elas têm uma relevância menor nessa prova, você tem sim que gastar menos tempo com elas. E é difícil fazer esse planejamento. Então a nossa ideia com a academia é essa. Entra, tem um simulado de nivelamento, preencha a planilha com as informações, as suas notas do simulado, leva em consideração o que a gente já colocou na planilha de notas esperadas para cada matéria, enfim. A coisa é complexa, deu um trabalhão para fazer essa planilha e é um ciclo já online que vai sair para você. Vai ser de acordo com a sua carga horária, com as suas dificuldades, com as suas facilidades e aí dali sai um ciclo perfeitinho para você seguir. Quantas horas de estudo para cada matéria. Tudo isso com sessões tira dúvida ao vivo comigo, lives que eu faço para a turma, tirando dúvida, dando os conselhos, analisando as novidades, o que surgir ali que merece ser debatido e permitindo também a troca de figurinha entre os alunos. Trocando dúvidas, sugestões, enfim, uma comunidadezinha, uma turma fechada, focada nessa prova. A duração é só daqui até a prova e é focada no melhor desempenho possível para chegar lá. Se você quiser saber mais sobre a academia, clica nesse izinho aqui no alto ou no link na descrição. Qualquer coisa me manda um e-mail também, eu estou à disposição. É tiro curto, você não pode perder tempo. Essa academia é a coisa mais fantástica que eu já fiz no mundo dos concursos até hoje. É a ferramenta mais capaz de te ajudar a chegar lá. Lembrando que você tem 7 dias para cancelar, independentemente de qualquer motivo. Então entra, faz o simulado, você vai receber o login para sua planilha, vê como é que ela funciona, se ela vai te ajudar ou não. Se você quiser, você cancela, sai fora, sem nada, é o reembolso total e completo, independente de qualquer motivo. Portanto, pratique o desprendimento, matérias mais fáceis, menos relevantes, matérias que você já estudou muito bem, dê menos tempo a elas, se dedique mais àquelas matérias de uma relevância maior ou de um grau de dificuldade maior para você. Tenha em mente que o seu objetivo é fazer mais pontos. Você não precisa ser o super sabedor de tudo, você precisa acertar mais questões. Para fazer isso, você tem que agir com inteligência. Foi assim que eu fiz para passar para auditor da Receita Federal com pouco tempo de estudo. Meu objetivo era acertar questões. Se eu estava estudando daquela forma, estava fazendo questões, estava mandando bem, tá ótimo. Diogo, o que é mandar bem?
Aí é uma coisa mais subjetiva, você tem que comparar com os outros. Uma outra vantagem da academia é que nos nossos simulados a gente compara as notas dos alunos. Ó, nós temos X alunos, você ficou em segundo, você ficou em terceiro. E aí você tem uma noção melhor. Vai permitir, inclusive, comparar dentro de cada matéria. Os outros concorrentes estão melhor em contabilidade do que você. Ah, você está com uma nota pior em direito penal ou processual penal do que os outros. Isso vai te dar aquele gás para correr atrás dessas suas falhas, para buscar melhorar os seus índices de acerto em cada matéria. A planilha, inclusive, diz qual vai ser a sua nota final baseado nessa análise de como você está em cada matéria, e inclusive vai permitir que você melhore a sua pontuação em uma matéria e veja qual o impacto daquilo na sua nota final. Ficou muito, muito maneira essa planilha. Portanto, informática, contabilidade geral e estatística certamente vão ser 3 matérias ali que vão requerer mais atenção da sua parte, você vai ter que se dedicar mais, vai gastar uma carga horária maior. Legislação especial, constitucional, administrativo, penal, processual penal, são matérias que você provavelmente vai estudar só via questões a partir de agora. O mesmo vale para português. Você tem que treinar questões da banca, mas você também não vai gastar muito tempo com português agora, que já não é mais a hora, né? Pelo amor de Deus, você tinha que ter aprendido português antes. Faça muitas questões, pegue o jeito da banca, é muito importante se tratando de CESP, mas já não é hora mais de gastar tanto tempo assim com português. Raciocínio lógico é relevante, é importante nesse bloco 1 de questões, de matérias. Você vai gastar um tempo com ela, porque treinar questões e tudo mais demanda tempo, mas eu tenho certeza de que você já teve um bom contato com essa matéria também. É mais uma questão de fazer um ajuste fino, buscar a sua performance em cada assunto, em qual você está tendo dificuldade, em qual você está errando. É muito importante que você seja científico na forma de estudar agora. Você não pode gastar tempo com o que você já aprendeu, você tem que saber mapear quais são os assuntos que estão ali mais tranquilos para você. Tivemos surpresas, teremos desafios, seja com contabilidade, seja com estatística, a vida de aprovado nunca foi fácil. Sempre olhando para trás, eu passei, foi mais ou menos tranquilo. Não, na hora H nunca é fácil. Quando eu estudei para auditor da Receita Federal, a gente teve diversas surpresas no edital de 2009, eu tive que sair correndo atrás de matérias que eu nunca tinha estudado, foi uma correria danada, no final deu tudo certo, mas eu agi com muito planejamento, com muita técnica, com muito autoconhecimento também, para poder falar, não, isso aqui está mais ou menos dominado, isso aqui eu não entendi nada. Então, está na hora de você amadurecer como concurseiro, amadurecer como estudante, se conhecer e saber medir os seus próprios resultados. Veja como você está em cada matéria, não se ligue à sensação, eu estou bem nessa aqui, não. Quantas questões você está acertando? Se você acerta mais questões dessa matéria do que daquela, você está melhor nessa do que naquela, ok? É hora de crescer, encare esse desafio de frente. Se você não é bom em exatas, você vai encarar a estatística de frente, vai aprender essa matéria, você vai se dedicar a ela, vai assistir videoaula, vai fazer o que for necessário. A gente não passa em concurso fazendo só aquilo que é moleza, só o que dá para levar, isso aqui não vai requerer muito esforço, não. O concurseiro aprovado, ele corre atrás daquilo que ele precisa aprender, ele encara os desafios de frente e ele faz acontecer. E é isso que eu desejo que você faça a partir de agora também. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em curtir, deixe o seu comentário aqui com dúvida ou alguma sugestão, alguma coisa que você pensou sobre a sua preparação. Tem um link aqui na tela aparecendo do meu e-book da Polícia Federal, caso você tenha interesse, e o link para a academia está no izinho ali no alto ou na descrição do vídeo. Qualquer coisa, entra lá, dá uma olhada, me manda sua dúvida, eu estou à disposição e eu quero te acompanhar daqui até a prova. Muito obrigado e até a próxima.